Sejam bem-vindos em mais um Revista Mais, uma ótima tarde para cada um de vocês e ficamos juntinhos até às 16 horas. Eu adoro falar isso, né? Nós temos 1 hora de programa aqui pela TV Mais e se você quiser indicar o nosso programa para algum amigo que esteja em outra região, em outro estado, até em outro país, é só pedir para acessar o nosso site tvmaisabc.com.br e estamos ao vivo também através do nosso Facebook. Nos encontra através das nossas páginas, que é o TV Mais ABC Oficial e no Instagram também, TV Mais ABC Oficial. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre os suplementos vitamínicos, aqueles que muitas vezes você vê o pessoal tomando antes de malhar, ou até mesmo uma nutricionista indica, enfim, mas para que serve? Quais são eles? Enfim, detalhes aqui em nosso programa com a querida nutricionista, a doutora Caroline Delgado, em nosso quadro Vida Saudável. Também, para você que vai se programar para viajar para Orlando, para Flórida, nós teremos dicas e curiosidades, informações importantes sobre a cidade de Orlando. Nós vamos receber aqui o Fred Costa, que é representante da Antecipa Vistos. Aliás, até para falar sobre esse tema, né? A questão dos vistos, se ainda dá tempo de você emitir o visto para viajar, de repente, para passar o Réveillon, o Natal, lá nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho nós teremos esse bate-papo para você que pretende ir para a cidade do Mickey, visitar a Disney, a Universal Studios, enfim, tem muita coisa para fazer lá em Orlando. E ainda hoje tem um papo musical com a banda LTDA. Na verdade, é abreviação de limitada, mas a banda chama-se LTDA. Nós vamos receber o Fernando Malte, que é vocalista e guitarrista, e também o Lucas Psico, que é o vocalista e baixista também da banda. Já, tudo isso aqui em nosso programa. E eu queria agradecer também a Boutique Que Show Moda, que me veste hoje. Olha essa blusinha que tá na moda, esses negocinhos aqui, né? Olha. Como é que chama isso, Má? K2, K6, como é que chama isso? Não sei. Olha que bonitinho, ó, tá vendo? Todos os sapatos agora do verão, para usar na praia, vem com essa bolinha aqui. Eu fiquei encantada, tá vendo? Ó, até combinou com o nosso quadro aqui, que o nosso querido Henrique do Marketing nos cedeu gentilmente do seu acervo pessoal para colocar aqui no cenário. Aqui, ó, atrás de mim, ó, tem um quadro, tá vendo? Para combinar com o quadro aqui, ó, começar colorida aqui à tarde, tá vendo? Obrigada, Henrique, pela gentileza também, viu? E as joias que eu tô usando são da Roneli Joias. Aqui, olha, esse brinco que vai com tudo, básico, combina com absolutamente tudo. Sabe aquele brinco que é o coringa do seu guarda-roupa? Pois bem, e aqui tá esse anel que eu fiquei apaixonada. Ó, ai que lindo, gente. Tem um baladulac aqui, ó, pendurado aqui, ó. E as pulseiras também na onda do pulseirismo. Obrigada, viu? Ao Rinaldo da Roneli Joias e toda a equipe da Roneli Joias. Obrigada, adorei, obrigada mesmo. Bom, vamos começar o programa de hoje então falando sobre vida saudável. E para falar sobre os suplementos vitamínicos, eu recebo a doutora Caroline Delgado, que é nutricionista, já trouxe aqui algumas amostras, certo, doutora Caroline? Certo. Obrigada por ter vindo, viu? O prazer é meu. Bom, qual é a diferença dos suplementos tradicionais, se é que existem, ou dos vitamínicos? Existe alguma diferença? Tem diferença. Tem os suplementos que nós usamos mais para idosos ou comumente para as pessoas e tem os para os atletas ou desportistas, né? Aqueles que são mais para quem não pratica ou é mais sedentário são os multivitamínicos, que são antivirais, antigripais. Já os suplementos para atletas, eles são voltados para hipertrofia ou para emagrecimento e tem aqueles que são para crescimento de massa muscular, mas não só muscular, mas ganho de peso, né? Então aqui eu trouxe alguns deles. O que você trouxe? São os 3 mais usados no mercado hoje em dia, né? Então aqui está o Whey Protein. Vamos mostrar aqui, olha, nós temos 3 opções aqui de suplementos vitamínicos. Nós temos o Whey Protein, é muito conhecido, né? Isso, ele é o mais básico de todos, né? O Whey Protein nada mais é do que a proteína do soro do leite. Ele vai estimular o aumento da massa magra no pós-treino, né? Então, ele é bem usado por atletas ou por desportistas que querem o aumento de massa magra. A única coisa é que ele é derivado do leite. Então, se alguém tem uma intolerância à lactose, ele não é o mais indicado. Só que, dentre o Whey Protein, tem 3 tipos de frações. Então, tem o Whey concentrado, o Whey isolado e o Whey hidrolisado.
O whey concentrado não é recomendado pelo alto teor de lactose, então quem tem uma leve intolerância à lactose acaba passando mal. O indicado é sempre o isolado ou hidrolisado. E hoje em dia tem o whey da carne, que é exclusivo para quem tem intolerância à lactose. Além disso, tem o whey da soja também. Dentre esses tipos, né, de proteína, todos eles são biodisponíveis, a gente absorve na mesma qualidade, só que o da soja, ele causa mais alergias do que o próprio whey do leite. Então, o recomendado é sempre ir numa orientação com a nutricionista ou com o médico esportivo para ele conseguir entender como funciona o metabolismo da pessoa e indicar qual que é o whey mais interessante. Entendi. Agora, para quem você indica, por exemplo, o consumo do whey protein? Para que tipo de pessoa você indica esses suplementos? Seria indicado mais para pessoas que praticam atividade física, né, que procuram o aumento dessa massa magra, ou mesmo para pessoas, por exemplo, eu tenho pacientes idosos que consomem whey protein, não fazem atividade física, mas consomem whey protein porque conforme for passando os anos a gente vai perdendo massa magra. E tem alguns idosos que não conseguem mesmo comer o suficiente, ou por problema de dentição, ou mesmo por questão financeira. Então, a gente acaba indicando o whey protein para esse aumento da massa magra e não ter outras doenças decorrentes, como uma osteoporose, ou, por exemplo, se ele tiver uma queda, a recuperação dele vai ser mais dificultada. Então, é mais para esse público, ou se não para quem procura academia. Por exemplo, uma pessoa sedentária pensa em substituir uma refeição por um whey protein, já não é interessante. Ele é só à base de proteínas, ele não é tão enriquecido com vitaminas e minerais, então ele não faz essa substituição. O interessante é você utilizar se você tiver uma prática de atividade física regular. Entendi. O whey protein engorda? É calórico? Na verdade, isso é um mito, né? Ele não vai engordar, mas depende do tipo de proteína. Se eu tiver uma proteína concentrada, ela tem um teor de carboidrato um pouco mais alto. Consequentemente, a gente pode engordar se não usar esse estímulo de carboidrato suficiente. Por exemplo, se eu faço academia 3 vezes por semana, o concentrado que vem com um pouco de carboidrato não é mais o interessante. O legal é você usar um isolado que não tem carboidrato, é só proteína, e com isso ele vai aumentar mais a massa magra e não vai formar gordura. Ah, entendi. Mas isso é sugerido para tomar, para consumir depois da malhação, não antes? Isso. O interessante é sempre depois de um estímulo muscular. Então, eu vou na academia, faço treino, seja aeróbio ou de musculação, e tomo após o treino a proteína. Não precisa ser tomada de imediato, eu não preciso levar o pó até a academia para fazer o whey protein instantaneamente. Não, eu posso chegar em casa, fazer as minhas coisas, e aí você toma o whey com calma, não tem problema. Então, ele é mais indicado nesses casos, ou, por exemplo, uma pessoa que trabalha e acorda muito cedo. Acorda 4h30, 5 horas da manhã e não consegue comer. O whey protein, para quem treina, nesse horário ele é interessante também. Você faz o uso do pós-treino e faz o uso logo cedo. Então, ele vai substitui o café da manhã ou não? Não vai substituir o café da manhã. Você vai tomar, melhor do que você não comer nada. E aí, quando você chegar no seu trabalho, você faz o seu café da manhã normalmente. Entendi. Já também fiquei sabendo que alguns ginecologistas estão indicando o consumo de whey protein para para mulheres que desejam engravidar. Você sabia disso? Sim. Para que serve? Ele é utilizado porque, assim, o whey protein, ele não é só uma proteína para aumento de massa magra. Quanto mais proteína e mais massa magra eu tiver no corpo, mais eu consigo aumentar a produção hormonal. E o hormônio, ele é essencial para formação do feto. Sim. Né? Se eu tiver uma baixa de hormônio, eu não consigo. Então, por exemplo, dietas que são ricas em carboidrato ou ricas em gorduras ruins, elas prejudicam a fecundação. Quando eu utilizo o whey protein, eu vou aumentar a massa magra, eu tendo a regrar um pouco mais a minha alimentação, então ela não fica tão rica em carboidratos, e aí com isso eu consigo ter o estímulo de massa magra e melhorar essa questão de vitaminas e minerais e da fecundação. É mais ou menos nesse sentido que é o utilizado. Então, se o ginecologista sugerir que você consuma whey protein, pode consumir que tá tudo certo, né? Não tem problema. E não vai engordar, isso? Não vai engordar, a não ser que você continue comendo
igual você comia e acrescente um whey protein. Ele também é calórico, né? Não é tão calórico. Quantas calorias tem em média um copo de 300 ml de whey protein? Em média, um whey isolado, ele vai te oferecer mais ou menos umas 150 calorias, em média. O que tem que observar num pote de whey protein é a quantidade de sódio. Por mais que o whey seja de uma marca boa, importada, ele pode ter muito sódio, o que não é interessante. Então, aí incha, né? Exato. Quanto mais sódio você tiver, mais inchado você vai ficar. Sim. Então, o interessante é você procurar no rótulo uma quantidade entre 20 e 25 gramas de proteína para até 6 gramas de carboidrato. Esse carboidrato que vai conter, ele é mais para transporte. Então, a proteína necessita de transporte de carboidrato para ser absorvida. Ou você consome esse carboidrato na alimentação, ou você consome no whey protein, que vem até, em média, 6 gramas, né? Além disso, olhar o sódio. Quanto menos sódio tiver, melhor. Só tem que se atentar que, hoje em dia, o marketing e as indústrias são bem espertas. Sim. Então, ele diz lá que um scoop, que é um medidor de whey protein, vem 70 miligramas de sódio, só que, na verdade, você tem que usar 2, 3 scoops para tomar a dose de proteína. Então, e aí o por sódio 3. vai lá em cima. Então, é isso que tem que observar também. Entendi. Um outro suplemento que você trouxe é o BCAA. BCAA, o que significa? Ele é comumente usado. O BCAA são 3 aminoácidos, né? Ele também é uma fração de proteína. Então, ele é composto por isoleucina, valina e leucina, né? Então, assim, o BCAA nada mais é do que 3 aminoácidos extraídos do whey protein. E por que só esses são extraídos, né? Teoricamente, o que eles fazem? Eles diminuem a fadiga muscular. Então, se eu treino, normalmente eu sinto dores logo após o treino, e se eu consumo ele antes e após o treino, ele vai diminuir essa fadiga muscular e, com isso, a gente consegue evoluir de forma mais comum nos treinos, Dá né? mais energia. Exato. Você não fica tão fadigado e ele evita que você tenha tantas dores, né? A única questão é que ele é interessante para quem está iniciando a atividade física. Ah, entendi. Né? Assim, o pessoal costuma ter o pacotinho, é o whey BCAA junto. Só que o BCAA, se você treina há muito tempo, se você já está acostumado com o estímulo muscular, ele vai praticamente ser eliminado pelo corpo. Ele não nulo, surte, né, o efeito, exatamente. Entendi. O interessante é você consumir logo que você inicia a atividade física. Era sedentário e entrei na academia. Então, você consome esse BCAA e ele vai evitar a fadiga muscular. Depois de 3 meses que você já está numa rotina muscular, o interessante é manter só a proteína, ou você entrar com a leucina, que é uma das frações desse BCAA, mas ela concentrada, ela em pó. Ela vai surtir um efeito muito melhor na recuperação muscular do que o uso dos 3 juntos. Tem alguma contraindicação do BCAA? Na verdade, não tem contraindicação. A única coisa, quem tem problema de gastrite ou sente desconforto ao tomar cápsulas, a gente pede para evitar e tentar optar pelo BCAA em pó, que é mais interessante. Porque quando eles vêm em cápsula, você tem que tomar em média 2, 3 cápsulas antes da atividade física e mais 2 ou 3 após a atividade física, o que pode ajudar a aumentar uma gastrite ou um desconforto gastrointestinal. Entendi. Agora vamos para a terceira opção de suplemento vitamínico, que é É o termogênico. Esse é famoso também, Esse né? é famoso e é um dos mais perigosos, né? Por quê? O termogênico, a base dele é de cafeína anidra, tá? Diferente do cafezinho que a gente toma, então ele não tem a mesma ação, né? O termogênico em si, ele vai variar de acordo com as concentrações de cafeína por cápsula e ele vai estimular o aumento do metabolismo. Então, quando você toma um termogênico antes da atividade física, você sente o coração mais acelerado e ele eleva a temperatura do corpo. Quando ele eleva essa temperatura do corpo, o metabolismo ele começa a gerar energia através da gordura. Então, você começa a emagrecer. Ele é efetivo para emagrecimento? Isso ele é. A única coisa que tem que tomar cuidado. Tem, hoje em dia, no mercado, cápsulas de termogênico com 420 miligramas por cápsula. Isso pode afetar muito o sistema neurológico, pode dar taquicardia. E se alguém tem pressão alta,
não é recomendável tomar nenhum tipo de termogênico, mesmo que seja em baixa concentração. Vai elevar a pressão sanguínea e pode levar a vários casos que a gente conhece de óbito por uso inadequado de um termogênico, sim. Mas você acha que o uso inadequado é da quantidade que se utiliza ou a pessoa que utiliza sem passar, por exemplo, por uma anamnese com um nutricionista? Sim, é dos dois casos, né? É complicado porque hoje em dia nas academias o amigo falou, o professor falou, e aí ele começa a utilizar disse, né? sem saber o porquê ele está usando e como ele vai usar. E para que ele está usando? Exatamente. A pessoa às vezes tem uma arritmia ou uma disritmia e aí toma o termogênico, vai mudar a sincronização do coração, pode passar mal, pode ter uma parada cardíaca, isso é comum. E as pessoas pensam, tomei uma cápsula, me senti bem, vou tomar mais uma porque eu emagreço mais rápido. Mas não funciona desse jeito. Então, a pessoa pode passar mal. E os primeiros sintomas é sudorese excessiva, as mãos começam a ficar geladas, a pessoa tem tontura, ela começa a ter ânsia de vômito. Então, esses são os sintomas principais quando você tem ou alguma intolerância à cafeína, que é muito comum também, você ter intolerância à cafeína, ou porque você usa e está com algum problema no corpo e não está sabendo. Então, o mais indicado é passar pela nutricionista para que ela indique a concentração correta desse termogênico que você deve tomar, ou antes de tudo, né? O que desde o começo você precisa fazer uma avaliação médica para você poder entrar na academia, saber se você está apto para isso e depois passar com uma nutricionista para ela começar a fazer a gestão dos seus suplementos junto com a alimentação. Importantíssimo isso, gente. Eu particularmente já vi cada caso, sabe, de as pessoas, eu vou fazer tal coisa para emagrecer, ou começa a tomar, entre aspas, a famosa bomba, né, para ficar forte, para crescer rápido. Mas não existe milagre, existe você fazer a coisa certa, se alimentar corretamente e fazer ginástica junto com a alimentação. Né? Exato, esse é o melhor método, né? Se a gente tiver uma alimentação correta junto com o exercício físico, o suplemento nada mais é que um suplemento, ele vai te auxiliar a chegar ao seu objetivo, mas ele não faz milagre como o marketing em muitos lugares dizem. De jeito nenhum. Obrigada, doutora Caroline, muito obrigada, Eu viu? que agradeço. O telefone da doutora Caroline está aqui na tela, se você tiver interesse, é só ligar, tá bom? Obrigada, sucesso para você. Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Revista Mais, especialmente para você.